Os 7 estágios da tentação. 15. Capítulo 15. Distanciamento. Depois do ataque súbito e inesperado de Pedro, os guardas do templo que foram prender Jesus retrocederam confusos, mas, em vez de aproveitar-se do momento para fugir, Jesus repreendeu a Pedro, dizendo: embainha a tua espada. Ou tu pensas que não poderia agora orar a meu Pai e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se abriram as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Mateus 26, versículos 52 a 54. Voltando-se para o homem ferido, cujo nome era Malco, João 18:10, Jesus, tocando-lhe a orelha, o curou. Lucas 22, versículo 51. Imediatamente os guardas se recuperaram e prenderam Jesus. Depois de amarrar suas mãos, levaram-no para ser julgado pelo sinédrio. De acordo com Mateus, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Mateus 26 até o 56. Cada um deles, exceto Pedro, que o seguiu de longe. Mateus 26 até o versículo 58. Desilusão. Costuma-se presumir que foi a covardia que levou Pedro a se distanciar de Jesus, especialmente à luz de sua vergonhosa negação no pátio de Caifás mais tarde, naquela mesma noite. Não tenho tanta certeza assim. Sem dúvida, ele estava com medo. Qualquer um, no seu juízo perfeito, ficaria com medo naquelas circunstâncias. Mas, se o medo era a sua emoção predominante, por que ele não fugiu com o restante dos discípulos? Do meu modo de pensar, foi a desilusão, mais do que o medo, que levou Pedro a segui-lo à distância. Talvez lhe parecesse que tudo o que fazia estava sempre errado. Quando protestou a ideia de Jesus sofrer e morrer nas mãos dos anciãos e sumos sacerdotes, foi seriamente repreendido? Mateus 16, versículo 23. Na transfiguração de Jesus, ele havia sugerido: mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Lucas 9, versículo 33. Dessa vez, Jesus nem mesmo se dignou a responder à sua sugestão. E quando Pedro se opôs a que Jesus lhe lavasse os pés, certo de que o mestre não lavaria os pés dos discípulos, foi repreendido novamente. Se eu não te lavar, disse Jesus, não tens parte comigo. João 13:8. E então, quando arriscou sua vida para salvar Jesus no Getsêmani, recebeu a ordem de guardar sua espada? Mateus 26 até o versículo 52. Não me admiro de que se tenha desiludido. As coisas não aconteceram como ele esperava, como ele pensava. Nem Jesus fizeram o que ele esperava que fosse feito. Em vez de salvar-se e aos que o seguiam, Jesus mansamente se submeteu aos líderes religiosos, esmagando quaisquer esperanças que Pedro ainda tivesse. Muitos de nós provavelmente conseguem identificar-se com ele, pelo menos em um ponto. Quando nossos maiores esforços não são recompensados, é fácil ficar desanimado. Quando as coisas não funcionam do jeito que planejamos,
É fácil questionar Deus. Talvez pareça que Ele nos desamparou. Ele não nos desamparou, mas pode parecer que sim. Recentemente, um ministro desanimado me fez confidências. Seu filho mais velho dera início à sua vida sexual, resultando em uma gravidez ilegítima. Para piorar as coisas, seu segundo filho era rebelde e fizera amizade com vários baderneiros, causando bastante preocupação a ele e sua esposa. Com profunda tristeza, ele disse: as coisas não deveriam ser assim. Outro pastor e sua esposa recentemente sofreram seu segundo aborto em um período de 5 meses. Quando telefonei para eles dar conforto, quando liguei para eles, telefonei para lhes dar conforto. Eles pareciam tristes, mas corajosos, mais esperançosos do que confiantes. Deus é fiel, disseram. Ele não nos abandonará na hora de nossa tristeza. Ainda assim, sob suas declarações de coragem, eu podia sentir o profundo pesar e o doloroso questionamento que havia surgido. Quando nossa filha passou por um processo de divórcio, eu me vi não tanto com raiva de Deus, mas profundamente desapontado. Seu terrível sofrimento, do sentimento de ter sido traída, rasgava o meu coração. Sabia que Deus não era responsável, mas certamente Ele poderia ter evitado aquilo. Mais de uma vez lutei com a questão do motivo pelo qual Ele não respondera às nossas orações. Pela restauração do casamento dela, intelectualmente sabia que Deus não violaria o livre-arbítrio de uma pessoa, mas em um nível emocional sentia que Ele nos havia desapontado. A vida não deveria ser assim. Havíamos servido ao Senhor com fidelidade e Léa também. Seu casamento deveria ser perfeito como um conto de fadas. Deveriam vir netos e feriados em que as 3 gerações de família se reunissem, sem processo de divórcio. Enquanto a nossa dor se aprofundava, nos sentimos tentados a nos afastar, para lamber nossas feridas escondidos. Assassinato do caráter. Em momentos como esses, o tentador geralmente se aproxima de nós, em um dos 2 níveis e às vezes em ambos. Em um nível, ele ataca o caráter de Deus. Ele nos faz duvidar da fidelidade de Deus e questionar sua bondade. Primeiro, suas sugestões caluniadoras encontram ouvidos surdos. Mas quando o sofrimento não para, ele nos desgasta, ficamos mais vulneráveis. Como um homem me disse depois de uma tragédia pessoal: eu ainda amo a Deus, mas não confio mais nele como antes. David Wilkerson, o fundador do Desafio Jovem e autor do livro A Cruz e o Punhal, teve uma experiência como essa no início de seu ministério. Ao chegar a uma igreja para seu compromisso programado, uma ambulância estava afastando-se com as luzes e a sirene ligadas. Voltando-se para um observador, David Wilkerson pergunta: o que aconteceu? A oração e a comunhão cristã são absolutamente indispensáveis se esperamos permanecer fiéis ao Senhor e escapar da armadilha do inimigo. Tenho a impressão, disse-lhe o homem, que o pastor estava atrasado para um enterro. Pulou no carro e deu marcha a ré, passando por cima de sua filha que estava brincando no passeio atrás do carro. Parece que ele não viu a menina. Correndo para o hospital para ficar com o pastor e sua esposa, David foi importunado por um pensamento assustador. Deus deve estar punindo esse pastor por algum pecado horrível. Mais tarde, ao lado dos pais sofredores, quando
permanecia em vigília à cabeceira da cama da filha. Ele não pôde deixar de perceber os sinais deixados pelos pneus do corpo ferido da menina. Silenciosamente começou a orar. Deus, farei qualquer coisa que me pedires, contanto que poupes minha esposa e filhos. Nas semanas seguintes, seu relacionamento com o Senhor passou por uma profunda alteração. A alegria se foi. O amor e a intimidade também foram substituídos por um medo cheio de rancor, como o homem na parábola de Jesus sobre os talentos, Mateus 25, do 14 ao 30. David estava agora convencido de que Deus era um homem duro, sem misericórdia e vingativo, pronto para punir e lento para perdoar. Ele continuou a cumprir seus deveres ministeriais, mas não havia neles nenhuma alegria no que lhe dizia respeito. Deus não era confiável. Se Deus não tivesse agido de maneira soberana para libertar David Wilkerson, desses pensamentos distorcidos, é bem possível que nunca mais tivéssemos ouvido falar nele. Provavelmente não haveria o Desafio Jovem, nem o livro A Cruz e o Punhal, nem a igreja na Times Square. As pessoas que consideram Deus como um homem duro raramente realizam grandes coisas para o seu reino. Em vez disso, vivem com medo, enterrando seus talentos dados pelo Pai. Sem dúvida, o tentador estava bombardeando a cabeça de Pedro exatamente com esse tipo de pensamento. Quando ele viu Jesus sendo preso, talvez ele não seja o Messias que eu pensava. Talvez seja apenas um homem. Apesar de seus milagres, talvez ele não seja quem diz ser. Talvez eu tenha cometido um erro imenso. A segunda maneira utilizada pelo inimigo para nos atacar é no nosso caráter espiritual, especialmente quando lidamos com o desapontamento e as dúvidas. Com crueldade insidiosa, ele nos lembra de cada fracasso e pecado do nosso passado. Ele nos diz que não somos dignos de misericórdia de Deus, da misericórdia de Deus, que pecamos além da sua graça. Muitos homens e mulheres sucumbiram aos ataques constantes de Satanás. Tomados de sentimentos de indignidade e fracasso, distanciaram-se da comunidade dos crentes e de tudo mais que pudesse lembrar-lhes o Senhor. Pouco a pouco morreram por dentro. Apenas uma coisa poderia salvá-los, mas não podem encontrá-la em si mesmos para buscar a reconciliação com o Senhor ou com o seu povo, restaurando o ferido. Nesses momentos é o povo de Deus que precisa restaurar o ferido. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com um espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Lembro-me da história de um pastor de ovelhas escocês que esteve ausente da casa do Senhor 3 domingos seguidos. Depois do terceiro domingo, seu pastor resolveu visitá-lo. O dia era frio e úmido. Ao encontrar o criador de ovelhas em sua cabana ao lado da estrada, o pastor bateu à porta. O criador de ovelhas o convidou a entrar e os dois homens ficaram sentados diante da lareira, em silêncio. Nenhum disse nada, mas um pouco depois o pastor pegou as tenazes, retirou uma brasa do fogo e a colocou no chão. Dentro de alguns minutos, a brasa esfriou e virou carvão. Com as tenazes, o pastor recolocou o carvão de volta no fogo. Em questão de segundos, ele se acendeu novamente. Ainda sem dizer nada, o pastor se despediu e voltou para sua casa. No próximo domingo e em todos os domingos depois daquele, o criador de ovelhas ocupou seu lugar junto com o povo de Deus. Embora o pastor não dissesse uma palavra, o criador de ovelhas recebeu a mensagem: sozinhos perecemos, sozinhos nossa fé fica fria e obscurece, mas na companhia dos remidos revivemos. Na companhia dos remidos a nossa fé se renova, nossa força é restaurada e somos curados. Conclusão:
Em uma entrevista, H.B. London Jr. e Neil Wiseman, Gordon MacDonald discutiam os perigos do nosso distanciamento das pessoas e dos lugares familiares. Ele disse: uma de nossas maiores barreiras ao pecado é um tipo de comunidade fixa, como a vizinhança, a vila, a cidade ou até mesmo a igreja, onde as pessoas nos conhecem bem. É um lugar no qual estamos obrigados a obedecer às normas e ao comportamento padrão desse grupo de pessoas dia após dia. No momento em que não há essas restrições, até mesmo restrições passivas, a pessoa pode ficar em condição vulnerável, aberta a uma reação destrutiva ante uma tentação sedutora. Imagine como Pedro teria reagido de maneira diferente no pátio de Caifás, se estivesse rodeado pelos outros discípulos. As expectativas e a fé deles provavelmente teriam fornecido a coragem que ele não conseguia encontrar em si mesmo. Fortalecido pela presença deles, com toda a probabilidade ele teria ousadamente declarado sua fidelidade a Jesus, apesar dos riscos pessoais. Infelizmente, tais especulações não passam disso, especulações. A verdade é que Pedro se distanciou de Jesus, ele se aqueceu, se esquentou junto ao fogo do inimigo e negou Jesus 3 vezes. Mas ainda assim, sua experiência trágica não deixa de ter o seu valor remidor. Com os seus erros, aprendemos que a oração e a comunhão cristã são absolutamente indispensáveis se queremos permanecer fiéis ao Senhor e escapar da armadilha do inimigo. Refletindo nele e aprofundando sobre o capítulo. 1. Examine cuidadosamente o seu relacionamento com Deus, para ter certeza de que não está permitindo que a sua experiência do passado o leve a perder a confiança nele. 2. Em suas próprias palavras, por favor, descreva o que significa quando as Escrituras dizem que Deus esquece os seus pecados. E terceiro, que atitudes você pode tomar para garantir que seus irmãos e irmãs cristãs sintam-se à vontade e sejam aceitos, apesar do passado e ou fracasso deles no presente? Então fica essas 3 questões para você aprofundar nesse capítulo. Você pode escrever num caderninho que você tiver ou deixar nos comentários se assim você desejar. Primeiro, examine cuidadosamente, ou seja, com calma, paciência, o seu relacionamento com Deus. Como é que ele está? De 0 a 10, frio, quente, morno, para ter certeza de que não está permitindo que uma experiência do passado o leve a perder a confiança nele. Depois você vai, com suas próprias palavras, escrever o que significa quando as Escrituras dizem que Deus esquece os seus pecados. Você sabe quais versículos que falam sobre Deus apagar os pecados, esquecê-los? Então medite, Salmo 51, procure nos Salmos, nos Evangelhos, Romanos, 2 Coríntios, capítulo 5, enfim. Que atitudes você pode tomar para garantir que seus irmãos e irmãs cristãs sintam-se à vontade e sejam aceitos apesar do passado e os fracassos deles no presente? Eu acredito que pregar sobre a graça de Deus, falar sempre do amor de Deus, da misericórdia de Deus, citar exemplos da Bíblia também ajuda as pessoas a se abrirem, a serem mais amigáveis e confiar em você para que elas possam sentir a vontade para pedir ajuda. Por exemplo, em toda a narrativa bíblica nós vemos a graça de Deus, nós vemos a misericórdia de Deus em Adão e Eva, nós vemos a bondade de Deus na vida de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés foi um assassino e mesmo assim o Senhor o chamou para guiar o povo no deserto. Nós vemos Deus tendo misericórdia de Davi. Nós observamos em 2 Samuel capítulo 11 e 12, Salmo 51. E o próprio apóstolo Pedro também. Então, eu creio que estes são exemplos bíblicos para que você comece um diálogo e consiga restaurar alguém que está
distante.